Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as ações da Elbor, que negocia com o ticker HBOR3. Um vídeo sugerido pelo nosso amigo inscrito Cláudio. Muito obrigado pela sugestão do vídeo. Muito obrigado também por estar sempre acompanhando os nossos conteúdos aqui no canal. A Elbor é uma das maiores construtoras e incorporadoras do país e as ações estão muito, mas muito descontadas. Vamos entender por que esse desconto todo nas ações da Elbor e por que as ações caíram tanto, cerca de 80% aí nos últimos anos. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para tu ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal interagir com a galera. E sem mais converseiro, bora falar de empresa do setor de construção, corporação, bora falar de empresa do setor de consumo cíclico. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. A Elbor é uma das maiores construtoras e incorporadoras do país. Nasceu aqui na cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, e está presente em 10 estados e cerca de 30 cidades do país. É uma empresa que já tem uma certa idade aí no mercado, né? Cerca de 47 anos que a Elbor existe. E ela conta com bastante eficiência e solidez no seu negócio. Está posicionada dentro desse setor de consumo cíclico e não escapou também dessas crises dos últimos anos, né? As ações caíram cerca de 80%. E é uma ação que está bastante descontada. Tem um PVP de apenas 0,27 e um VPA superior a 10. A ação está cotada acima dos R$ 2,70 e nos últimos anos essa ação ela caiu cerca de 80%. Essa empresa ela tem mostrado melhora nos seus números dos últimos trimestres. Reportou um lucro líquido de 45 milhões de reais no terceiro trimestre, um salto de mais de 80%. E ela divulgou as prévias do quarto trimestre, que será divulgado os números exatos ali apenas no próximo dia 21. E nessas prévias ela já apontou ali crescimento no volume bruto de vendas de cerca de 52%. E o melhor desse crescimento das vendas que a Elbor divulgou aí nas suas prévias é que a maior parte, ali, cerca de 80% de todo esse volume, vieram dos estoques, né? Ou seja, de tudo que a empresa já tinha pronto ali. Essa empresa ela atua em todo o segmento de construção e incorporação, não apenas ali em moradias, né? No que se refere a apartamentos e casa. E tudo que é construção, ela atua desde a aquisição do terreno até a entrega do imóvel. Olhando para os principais indicadores da Elbor, nós vemos os indicadores de eficiência muito bons, né? Margens muito positivas, né? Agora, olhando para os indicadores de rentabilidade, a gente vê indicadores positivos, mas indicadores que ainda estão baixos. Mas por conta de todo o cenário, como eu disse no início do vídeo, ela não escapou de todas essas crises aí que nós passamos e da crise atual que ainda estamos passando, né? Nosso país está uma desgrameira só. Engana-se quem pensa, quem se ilude que esse trem está melhorando. Está melhorando diabo nenhum esse país, né? A economia brasileira. A empresa também paga dividendo. Dividend yield aí dos últimos 12 meses de cerca de 3%. Mas o que fez a ação dessa empresa cair tanto, né? Vale lembrar que as ações da Elbor passaram pelo grupamento na proporção de 5:1 lá em 2020. As ações elas estavam cotadas em cerca de R$ 2,70, né? Quase que exatamente no mesmo patamar de agora, né? E depois do grupamento ela praticamente voltou para a cotação, né, anterior ao grupamento. Ou seja, no grupamento ela foi para cerca de R$ 13 e uma quirela. Com toda essa queda até agora, né, até esses R$ 2 e pouco aí, representa uma queda de cerca de 80% ou quase isso. Aí se você olhar a valorização dos últimos 12 meses, você vai ver que essa ação teve uma valorização de cerca de 35%. É que as mínimas, doido, caíram ali para próximo de R$ 1, R$1,60, se eu não me engano. Então é uma valorização meio que enganosa se você pegar todo o histórico de cotação da ação. Agora, o que fez essa ação apanhar tanto nos últimos anos? Como eu citei no início, é uma empresa inserida dentro de um setor de consumo cíclico, né, e todas as empresas apanham. E o que acontece com essas empresas nesses períodos? O endividamento ele aumenta muito, o juro da dívida ele fica muito caro.
E o mercado ele bate não apenas na questão da geração de receita, né, do EBITDA ali, se tiver ruim, mas ele bate muito mais ainda quando a empresa ela está muito alavancada. E a Elbor, ela tem um endividamento líquido muito superior aí ao seu patrimônio líquido. Teve uma melhora no último trimestre, ela reduziu ali cerca de 6% do seu endividamento, cerca de 0,9 pontos percentuais do seu nível de alavancagem, a dívida sobre o seu patrimônio líquido, mas é uma dívida ainda muito alta. Mas a maior parte do endividamento da Elbor, ele está para o longo prazo, pouco mais de 1 bilhão e 200 mil reais. E cerca de 600 e poucos milhões de reais para o curto prazo, que é uma dívida altíssima, né? Uma empresa que gerou pouco mais de 300 milhões de receita no último trimestre, né? Que nem eu falei no início aí, teve um lucro líquido de 45 milhões. Muito provavelmente ela vai reportar mais um lucro aí no quarto trimestre. Vamos ver os resultados que serão reportados no próximo dia 21. Tivemos apenas uma prévia aí, a empresa informando que melhorou as suas vendas. Umas meninaiadas gritando aqui nos vasos do inimigo. Não sei se vocês estão escutando aí, mas atrapalha virado no giraia, doido. Não tem quem aguente gravar vídeo, né, nisso aqui. Então, assim, a situação da Elbor é essa. É uma ação que caiu bastante. O que eu vejo quando eu olho para uma empresa dessa? Se você é uma empresa muito endividada, você tem que olhar para o endividamento, como que ele está, né? Como que a empresa está conduzindo esse endividamento. No caso da Elbor, a maior parte é para o longo prazo, mas o que fica para o curto prazo ainda também é alto, né? Bem alto ali, né? Pouco mais de 600 milhões de reais. Mas quando a gente vê a empresa melhorando, né, os seus números, melhorando a geração de receita, né, melhorando as vendas, né, o VGV ali aumentando, né, gradativamente, a empresa melhorando, né, o seu EBITDA a cada trimestre, a gente fica esperançoso quando a gente vê uma economia com tendências de melhora. Mas, que nem eu falei, é apenas tendências de melhora. Nosso país parece que o negócio vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai. É um trem feio demais. E dependemos muito de sinais também da economia americana, que sinaliza muita coisa para o mundo inteiro, né? E a taxa de juros lá ainda está paralisada. Não se sabe o certo ainda quando os caras vão começar esse afrouxamento monetário. Mas a gente precisa continuar monitorando essas empresas, cada passo dela, porque numa virada de economia e numa queda de taxa de juros, o custo da dívida dessas empresas ele fica mais barato e essas empresas elas ganham aí tração, né, para os próximos anos. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!